A gestão de um colaborador, ele inicia antes da sua contratação. Na verdade, inicia antes de você chamá-lo para uma entrevista. Esse é o ponto que a gente tem que olhar. Muitas vezes a gente olha a partir que ele já esteja dentro de casa, né? E ele começa já a trabalhar depois de 4, 5 meses. Muitas vezes é assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que contratar bem, eu tenho que ter um planejamento exato do que eu quero. Para onde a minha empresa está indo, e eu preciso ter uma análise dela, um diagnóstico muito firme, né, e muito claro e assim imparcial do que efetivamente eu preciso mudar. Nesse processo eu vou contratar as pessoas com aquele perfil adequado. Então, quando eu tenho uma pessoa que está olhando essa parte, analisando friamente a empresa, a gente consegue atrair muita coisa desse planejamento. E aí a gente contrata melhor. Automaticamente, quando para contratar bem, eu preciso ter um recrutamento legal, né? Eu preciso conhecer exatamente a vaga, ter um recrutador legal, eu preciso saber aonde que essas pessoas estão, ou pode ser no meu concorrente, pode ser no mercado, um segmento diferente, mas eu quero ir para aquele segmento, ou eu sei que ali tem uma expertise que eu gostaria de ter, né? Então eu começo a ser mais direcionado. Um outro ponto no contratar bem é que eu tenho que já ter na minha mente o que eu espero dessa pessoa com os indicadores. Porque é necessário conversar com a pessoa assim. Eu só contrato bem a partir que eu seja muito franco com essa pessoa. No caso de falar, olha, nós temos isso, né? Esse é o desafio. Nós vamos medir dessa forma. Como que você se dá com isso? Você já trabalhou? Você já não trabalhou? Me traga um exemplo. Então, o contratar bem passa por isso, né? Nesse momento de entrevista. Você saber o que você vai perguntar, o que você vai querer medir dessa pessoa, já ter um plano para ela de 3, né, 6, 9, 12 meses, 2 anos, né? Ter uma ideia, depende do cargo que essa pessoa vai vir, né, e talvez de um projeto, a gente já tem que ter noção desse projeto. Não adianta a gente, vou fazer um projeto, vou contratar uma pessoa depois que o projeto iniciar. Na verdade, eu preciso ter muito antes o que eu quero dessa pessoa, tá? E contratar bem passa por onde? Passa por nós fazermos o onboard. Eu posso contratar a melhor pessoa, eu posso saber exatamente onde que ela se encontra, posso fazer um recrutamento muito legal, mas se eu não fizer, a gente chama de onboarding, né? O que é o onboarding? O onboarding é quando essa pessoa ela vai entrar na empresa, qual é o caminho que ela tem que percorrer, antes de eu querer que ela vá direto para a cadeira. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não, ele já chega, já vai colocando. É a pior coisa. Eu sei que na afobação a gente acaba fazendo isso, mas é muito ruim, tá? A pessoa se sente perdida, ela tem isso já é medido e comprovado. A pessoa ela se sente muito perdida, é muita informação que ela recebe num curto espaço de tempo. Ela de uma certa forma vai demorar mais para assimilar tudo o que ela precisa. Então ela recebe muita enxurrada de coisa para já ir fazendo e tal, e ela não consegue ligar os pontos. Então é importante que você saiba, ó, se essa pessoa entrar, ela tem que fazer isso, esse treinamento, passar por essa área, conversar com o tal fulano, eu quero que ela, nessa primeira semana, ela faça isso, para depois ela entender aquilo, e aí vai. Tá? Então tenha muito claro como que é essa entrada dessa pessoa, o que ela precisa fazer, para depois ela conseguir. Talvez a gente ache que é perder um pouco de tempo aqui, né? Mas na verdade você está investindo tempo para ela se ambientar o mais rápido possível, para ela acelerar, porque depois ela nunca vai conseguir acelerar o que ela podia. Ela sempre vai estar já recebendo novas coisas, novos desafios, novos trabalhos, e ela nunca vai ter esse tempo profundo de desenvolver, tá bom? Uma outra situação que a gente tem que olhar é dar a estrutura necessária. E isso eu estou falando desde uma mesa, uma cadeira, né, que a gente entende e estrutura isso, mas dar um ambiente, né, trabalhar muito bem esse ambiente que ela possa vir trabalhar, trabalhar aspectos da cultura, trabalhar uma abertura de comunicação, sabe, uma abertura de poder falar. Então, dar a estrutura necessária para essa pessoa poder desenvolver, de ela poder trazer, de ela poder ter contato, isso é importantíssimo, tá? É uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma cadeira, uma mesa e um computador, tá bom? A terceira coisa que eu vejo muito importante, a gente está falando de comunicação, né? E quando a gente fala de comunicação, ela tem que ser muito clara
e ela tem que ser muito transparente em tudo que você quer passar. Isso falta muito na empresa familiar. A gente quer, nós estamos aqui, nós queremos chegar aqui, esse é o seu desafio, a gente vai medir dessa forma. Eu não vejo praticamente nenhuma empresa familiar falar dessa forma, né? Fica muito subentendido, está muito intrínseco, sabe? Olha, no dia a dia da pessoa, e na verdade não é. Cada pessoa ela está chegando de uma forma, cada pessoa ela recebe de uma forma, ela veio de uma escola e automaticamente ela precisa passar, né, por uma comunicação ali, ela precisa receber, né, na verdade, uma comunicação mais assertiva, mais clara, mais pontual, ter tudo isso, tá bom? Outra situação é ter o processo definido. Quando eu falo ter o processo definido, eu não estou falando exatamente, olha, você vai fazer daqui, você vai clicar lá, você tem que fazer isso, tem que pegar a autorização do fulano. Não é isso, tá? O que eu estou falando é você saber o que ela precisa fazer. Porque muitas vezes, se não tem esse cargo, né, ela vai criar, né? Agora, quando já tem, você precisa saber exatamente o que ela precisa fazer etapa por etapa. Mas quando não tem, ela vai entrar, você precisa saber, você precisa pensar nisso, você precisa nortear. Não adianta jogar a pessoa lá dentro e achar que ela vai bater asas. Ah, mas você não trabalhou no financeiro? Trabalhei, mas no financeiro de cada um é diferente. Sabe? A gente fala assim, não, mas é tudo igual, o processo tem que ser igual. Não, ele não é um software, né? Ele não é um sistema que tenha padronizado, você vai sair de um sistema, vai no outro, é padronizado. Não. Cada empresa ela tem a sua cultura, o seu modo de olhar, aquele gerente, aquele diretor, aquele dono de empresa, ele tem aquela visão, tá? Cada um tem um background, então assim, cada um tem a sua experiência, né? Automaticamente a gente tem que levar isso em consideração. Outra coisa é mensurar essas atividades. Primeira coisa, saber quais são essas atividades que eu tenho que mensurar. O que eu preciso mensurar delas? Tá indo bem, tá indo mal, né? Eu preciso estimular esse. Conforme eu vou mensurando, um outro fator é como eu estimulo esse cara positivamente, né? Eu estou mensurando venda, ele não está atingindo venda, como eu estimulo esse colaborador. Eu estou estimulando a parte financeira, né? Então, assim, olha, eu tô analisando, mensurando a parte de impostos. Como eu estimulo essa pessoa a ter uma visão para nós um pouco melhor do que a gente pode trabalhar dentro dos impostos e assim por diante, tá? Então, é importantíssimo a gente mensurar e estimular ao mesmo tempo, tá bom? E o último ponto que eu traria aqui é ter um processo muito bem definido e eficiente do que? De administrativo de pessoas. Aí a gente pode estar falando de tudo, tá? O contratar tem que ter um processo, o recrutar tem que ter um processo, o treinar tem que ter um processo, o DP tem que ter um processo, a parte de estimulação de cultura tem que ter um processo. Essa pessoa ela vai tirar férias, ela tem que ter um processo. Essa pessoa ela vai fazer uma reclamação, ela tem que ter um processo. Tudo ela tem que ter um processo. Essa parte administrativa ela é de extrema importância porque isso você profissionaliza e tudo que acontece referente a colaborador, a pessoa vai ter a responsabilidade de olhar e falar, olha, pessoal, a gente está com esse problema aqui. A gente tem esse processo que não está sendo meio estimulado. A gente está chegando muita demanda dessa forma e não é assim que deve ser resolvido. Às vezes a gente não tem processo de um reembolso. Isso causa um tumulto, né? Ah, mas ele não pagou meu imposto, mas eu paguei meu imposto, sabe? O reembolso, e fica naquelas discussões de reembolso de 15, 20, 30, 100 reais, 150 reais. Não é isso que vai matar a empresa. E automaticamente ela não consegue criar um processo, uma folha, e falar assim, coloca seu nome aqui, você manda para essa pessoa aqui, tal, 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 pega a assinatura desse jeito, informando com os papeizinhos. É tão simples, mas a pessoa vai lá e fala assim, ó, então eu gastei lá, tá aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. E eu nem sei de quanto reembolso eu dei, não sei, às vezes a pessoa, ela colocou qualquer coisa naquela nota. Tem muita coisa que pode acontecer e a gente tem que minimizar. Então, o processo administrativo, para tudo que for do colaborador, é extremamente importante. Passou um comunicado? Ah, eu preciso dessa assinatura, então assim, vai fazer entrar dentro da empresa, precisa desse jeito, vai fazer, sabe? Então, tudo isso é muito importante. Num processo de 6 meses, gente, é super fácil a gente pegar esses 10 pontos e começar a melhorar. Depois de 6 meses, vocês veem o quanto melhor vocês vão estar nessa gestão. Depois de um ano, é notório, assim, a convivência, a harmonia, tudo é diferente.
tá? Tudo é diferente mesmo. E qualquer empresa pode fazer, não importa o tamanho, não importa se tem pouco, se tem muito, se fatura, colaborador, se fatura muito, se fatura pouco, se é do Nordeste, se é de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, se é dos Estados Unidos, qualquer empresa ela pode fazer dessa forma. E aí vai muito de uma postura dessa empresa de eu vou ser uma empresa que vou criar ativos, uma empresa familiar que tem ativos e desses ativos são os meus colaboradores, ou se eu vou olhar de uma forma de simplesmente uma DRE, um demonstrativo de resultado. A linha de funcionários estão aqui e eu tenho esse custo para pagar todo mês. É importantíssimo nós termos esse olhar? Com certeza, né? Olhando friamente, de uma forma fria, simples e contábil, é. Entretanto, o seu dia a dia não é assim. O seu dia a dia, ele é muito mais custoso do que só aquela linha e você nem está percebendo. O seu desgaste emocional, o seu desgaste mental, o seu desgaste físico, tudo isso não está sendo contemplado naquela linha. E se você não está olhando dessa forma, você automaticamente você está olhando como um custo simples e frio. Olha, meu contador me falou que eu gasto isso daqui. Na verdade, você gasta muito mais e o seu contador nem sabe o quanto que você está gastando. Então começa a olhar muito mais como um ativo esse colaborador, começa a mapear, pega esses 10 pontos, olha o que eu preciso melhor dentro da minha empresa, né? Com isso você vai ter benefícios muito grandes. Se aí eu for colocar aqui, ó, você vai ter um benefício de produtividade desse colaborador. Você vai ter uma assertividade de comunicação absurda. A comunicação é um dos grandes problemas que nós temos e você vai melhorar muito essa comunicação, desde processual, desde uma comunicação mesmo, falada e feedback, o do que é esperado, do que não é esperado, tá? Você vai ter uma assertividade na sua contratação, sabendo o que você quer, sabendo qual é o problema raiz a ser resolvido, não é o sintoma. Tem um processo dessa pessoa quando entra dentro da empresa, por mais que você, mas ela vai ter que entrar aqui já fazendo. É notório quando a pessoa passa por um processo de entrada para ela ir impulsionar a empresa do que quando ela já entra naquela bagunça. Pessoa nova, ela tem que trazer oxigenação. Pessoa nova, ela não pode respirar o mesmo ar da pessoa que está dentro. E quando a pessoa está passando atividade já no primeiro dia, segundo dia, automaticamente toda aquela pessoa que está passando a atividade, ela está colocando toda a parte sentimental, da emocional dela junto, tá? Então é muito complexo isso. Diminui custos a curto prazo, a médio prazo e longo prazo. Você tem uma maior satisfação do seu cliente interno mesmo, que é o seu colaborador. Ele vai ter uma satisfação melhor de trabalhar, ele não vai sair tanto da empresa, ele não vai faltar tanto, ele não vai arranjar tanta desculpa para poder desenvolver a atividade que ele precisa, porque ele vê efetivamente que ele contribui para aquilo, que ele é importante para a empresa, que a empresa está olhando ele. Você vai ter um engajamento automático maior dele, tá? Você vai ter um retorno financeiro de tudo, de toda a cadeia da sua empresa muito maior, tá? Então esses aqui listei aqui 7 benefícios aqui para vocês, mas é muito importante. Eu vejo isso nas empresas e a gente tem que tratar o colaborador como um ativo. E não é um ativo de, esse papo é balela. É que quando eu mudo minha forma de pensar, eu trouxe aqui diversos pontos para vocês, o quanto que isso contribui para a sua operação, o quanto contribui para uma empresa familiar que tem problema de caixa, que tem, né, problemas mais, assim, grandes comparados a multinacionais, e a gente vive num país que é complexo em relação à gestão de pessoas, né, a questão jurídica, a questão toda aí de impostos. A gente sabe o quanto é custoso toda essa máquina. Se eu não olhar dessa forma, eu só olhar aquela linha, é custo. Eu começo a me colocar naquele lugar, tudo é custo, sabe? A pessoa é custo. E na verdade eu tenho que olhar ela como um ativo e mudar o meu mindset, porque quando eu mudo minha forma de olhar, de pensar, né, de modelar o que eu quero, assim, eu começo a atrair pessoas diferentes também e automaticamente tem um retorno muito grande.